Há muito pouco que nos surpreenda ou nos deixe sem palavras. Ou não? Veja você mesmo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa super aventura no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Criatura estranha. Uma carcaça de animal horrível encontrada em uma praia na Carolina do Sul, Estados Unidos, chamou a atenção dos tabloides internacionais. Alguns afirmaram que ele escapou de uma ilha com macacos usados pelo governo como animais experimentais para doenças infecciosas. No entanto, autoridades estaduais de vida selvagem dizem que isso é muito distante, já que a ilha estadual fica a mais de 160 quilômetros de onde a carcaça foi encontrada. Funcionários do Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul acreditam que um gambá ou guaxinim é uma explicação possível, dado o tamanho da criatura. Essa criatura não tinha olhos, dentes enormes e é um mistério para quem a encontrou quando caminhava na praia com seu cachorro e também para os pesquisadores. Casas do Reino Unido. As casas antigas no extremo norte da Escócia são consideradas as casas dos pictos mais bem preservadas da Grã-Bretanha. Embora o termo wags seja coloquialmente usado em inglês para se referir às esposas e namoradas de jogadores de futebol, esse não é o caso no extremo norte da Escócia, onde um wag é uma maloca construída em pedra de propriedade dos pictos, os ex-residentes da atual Escócia, que era habitada há cerca de 1.400 anos. Um desses assentamentos antigos, conhecido como Wag of Force, fica ao sul de Wick, em Caithness, na costa nordeste da Escócia. Mas quem eram os pictos? Os pictos eram formados por vários povos que falavam línguas celtas e viviam no que hoje é o leste e o norte da Escócia durante o final da Idade do Ferro Britânica e o início da Idade Média. Sua cultura é derivada dos primeiros textos medievais e dos símbolos encontrados em pedras pictas cinzeladas. Antigos artefatos romanos e anglo-saxões. Os arqueólogos ficam surpresos depois de descobrir uma infinidade de artefatos romanos e anglo-saxões em um cemitério em Baginton, próximo ao Lant Roman Fort e ao aeroporto de Coventry, em Warwickshire. Acredita-se que 2 dos túmulos pertenciam a um oficial superior e a uma garota romana com idades entre 6 e 12 anos. As peças foram encontradas durante uma escavação em um canteiro de obras residencial no verão de 2017. No entanto, muitos dos itens encontrados só agora foram oficialmente datados e verificados por especialistas. O arqueólogo-chefe do Conselho do Condado de Warwickshire, Nigel Page, que liderou a escavação, falou de uma descoberta notável. Entre os achados estava um broche que fazia parte da cremação romana de uma jovem. Além disso, um jarro gaulês, um anel com a imagem de uma cigarra e um navio franco da região do norte da França e da Bélgica. As descobertas são inestimáveis para a pesquisa histórica. Caral. Caral é considerada a civilização mais antiga da América. Desenvolveu-se na metade norte do Peru. Hoje podemos visitar os vestígios dessa civilização no Vale do Rio Supi. Está localizada na província de Barranca, 185 quilômetros ao norte de Lima, capital do Peru. Os arqueólogos estimam que a civilização Caral se desenvolveu entre 2.600 e 1.500 anos antes de Cristo. Suas origens remontam ao final do período arcaico na região central dos Andes. Com quase 5.000 anos, é um contemporâneo das civilizações do Antigo Egito, dos Sumérios na Mesopotâmia ou das civilizações do Indo. Isso o torna o primeiro assentamento no continente americano. Além disso, este local de 66 hectares foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2009. Moedas de ouro do século XVII. Quando os colegas de Shane Comerford na Ashcraft Construction encontraram 81 moedas de ouro enterradas no subsolo, ele as descartou como sem valor e até jogou um punhado delas no chão. Era uma rotina na manhã de segunda-feira quando o Coney's Pub, um pub dilapidado na rua principal de Carrick-on-Shore, estava sendo reconstruído e Comerford estava mais interessado em colocar concreto do que em cuidar de bugigangas inúteis. Mas quando seus funcionários retiraram a argila das moedas e fizeram pesquisas na internet, o entusiasmo começou a se espalhar. As moedas haviam sido empilhadas em uma fileira, provavelmente unidas por um material que não havia sobrevivido.
e exibiam os perfis de Carlos II, Jaime II e Guilherme III. É provavelmente toda a riqueza de uma família acumulada ao longo de várias gerações na segunda metade do século XVII. Mas nos perguntamos por que e quando foi enterrado, disse Eamon Kelly, representante do Museu Nacional da Irlanda. Ou pode ser um simples acidente, o vovô enterrou as moedas mas não contou a ninguém, como uma exceção. Um tesouro de moedas de prata e ouro encontrado em Portarlington, Cowlowes, em 1947. Moedas de ouro de qualquer tipo não aparecem com frequência neste país. Esse achado de sorte é ainda maior. O Homem de Graubal. O Homem Graubal está cercado de segredos desde que uma equipe local de escavadores de turfa descobriu acidentalmente seu corpo em Nebelgard Moss Moor em 1952, na vila de Graubal, a oeste de Aarhus. Por causa das condições únicas da turfa, o corpo estava excepcionalmente bem preservado, mesmo depois de ficar ali por mais de 2.000 anos. Por exemplo, as unhas das mãos e dos pés, assim como o cabelo, estão bem preservados. O Homem de Graubal foi e é o corpo de pântano mais bem preservado já encontrado na Dinamarca e viveu durante a Idade do Gelo. A descoberta do Homem Graubal foi de importância ímpar para os arqueólogos e historiadores. Ao examinar o cadáver do pântano bem preservado, com tecnologia moderna, muitos detalhes ainda desconhecidos sobre a idade do ferro puderam ser descobertos. Durante este tempo, o Homem Graubal viveu e morreu na Charneca. Sem este achado único, este conhecimento nunca poderia ter sido obtido. Smith Mansion. Há rumores de que a vertiginosa Smith Mansion de Wyoming foi construída sob um poço de mina ou pelas mãos de um louco, como uma piada pervertida, mas na verdade o construtor simplesmente não conseguia parar de construir. Localizada no pitoresco Vale Wapiti, a antiga casa do empreiteiro e engenheiro Lee Smith ergue-se em uma coleção aparentemente aleatória de terraços e escadas de madeira. Smith começou a construir a casa para sua esposa e filhos, com toras derrubadas localmente. No entanto, depois que a casa base foi concluída, Smith continuou construindo, acrescentando andares e varandas adicionais, tudo com toras que coletou com sua pequena caminhonete. Mesmo depois que sua dedicação ao projeto de construção resultou em um divórcio, Smith redobrou seus esforços e construiu escadas sinuosas e terraços pitorescos nos andares superiores. Tragicamente, Smith caiu para a morte de uma das varandas superiores enquanto trabalhava. A Smith Mansion ficou vazia por anos, mas sempre foi um marco local, pois é visível da rua. As ruínas do castelo de Engelborg. Engelborg foi construído por volta de 1224 pelo conde Friedrich II von Ferret para proteger a entrada do Vale Tur na Alsácia. Alguns séculos depois, foi seriamente danificado durante a Guerra dos 30 Anos e destruído por ordem de Luís XIV, em 1673, quando seu papel estratégico não era mais válido. A torre principal se dividiu em várias partes. A parte principal caiu do lado voltado para a cidade de Tann, e isso é conhecido como o Olho da Bruxa, pois parece estar olhando para os telhados da aldeia e para o horizonte. Hoje, ele pode ser alcançado através de uma escadaria íngreme em aproximadamente 20 minutos, ou caminhando pelos vinhedos em aproximadamente 40 minutos. O esforço vale a pena, pois você tem uma bela vista panorâmica do vale, da igreja colegiada e da cidade de Tann. Memorial Petrova Gora. O monumento em Petrova Gora foi erguido para comemorar alguns esforços organizados de resistência local pelos sérvios étnicos contra as milícias Ustasa, no recém-criado estado fantoche nazista da Croácia independente. Nos anos 1941 e 1942, os grupos de resistência usaram as montanhas e florestas ao redor de Petrova Gora como esconderijo e base para suas operações. Eles até tinham um grande hospital em um vale remoto na floresta. Em seu auge, foi uma fortaleza com cerca de 15.000 guerrilheiros. No final, entretanto, o Ustasa prevaleceu em maio de 1942, após superar a resistência em Petrova Gora. Centenas de sérvios foram mortos ou capturados e enviados para campos de concentração, principalmente em Jasenovac. Como o antigo campo partidário é um memorial para a resistência sérvia, o lado croata não estava interessado em fazer nada pela preservação de Petrova Gora. Foi vítima de saques e vandalismo. O centro de visitantes foi essencialmente despojado de todos os materiais utilizáveis. O monumento principal também foi parcialmente destruído e grande parte do revestimento de aço foi desmontado. Hoje,
restam apenas as partes menos acessíveis do revestimento externo. Para completar, o mastro transmissor foi erguido no topo do monumento. Ele também dá às autoridades um pretexto adicional para proibir oficialmente o acesso ao interior. Brinquedos sexuais do século XVIII. Um brinquedo sexual de 250 anos foi encontrado por arqueólogos enquanto escavavam um banheiro antigo na Polônia. Ele é de couro com 18 centímetros com uma cabeça de madeira e foi descoberto durante uma escavação em uma antiga escola de luta de espadas na cidade costeira de Gdansk. Um porta-voz do Escritório Estadual para a Proteção de Monumentos em Gdansk disse: "Foi encontrado na latrina e data da segunda metade do século XVIII. O brinquedo é gigante, feito de couro e cheio de cerdas. Tem uma ponta de madeira e está em excelentes condições. Provavelmente foi jogado no banheiro por alguém. Vibradores antigos foram encontrados várias vezes ao longo do tempo, com artefatos descobertos anteriormente no Paleolítico Superior, provavelmente sendo usados para o prazer sexual. Eles têm sido fálicos por milhares de anos." Objetos usados simbolicamente para aumentar a fertilidade e afastar os maus espíritos, mas seu uso como auxiliares sexuais também tem uma longa história. Um falo de 28 mil anos, recentemente encontrado na Alemanha, é conhecido como o mais antigo brinquedo sexual conhecido. Feito de pedra, madeira, couro e até excrementos de camelo, foram encontrados durante as escavações ou mencionado em imagens e textos históricos. O que você acha dessas descobertas? Você já fez uma descoberta em comum? Por favor, deixe aí o seu comentário e até a próxima.